Então, eu me chamo Keila Menezes Fernandes e eu vou falar sobre programação reativa. Eu venho lá de Salvador, eu estudei ciência da computação na UFBA, me formei já tem alguns anos, e uns 12 anos. Então, eu já tenho experiência com desenvolvimento de software há cerca de 11 anos. Atualmente, eu sou consultora sênior na ThoughtWorks, e eu tenho uma experiência maior como full stack, mas hoje eu sou mais especializada no front-end. E eu sou GDE, Google Developer Expert, em Angular e tecnologias web. A engenharia de software, como ciência, ela tem em torno de 60 anos. Então, se a gente pensar, é uma área de conhecimento relativamente nova, comparado com outras ciências. Mas a quantidade de conhecimento que a gente já conseguiu acumular, e, ao mesmo tempo, tem uma dinamicidade. Cada dia, a gente cada vez descobre coisas novas. E nós, pessoas desenvolvedoras de software, temos que fazer o quê? Resolver problemas. E é por isso que somos pagos. Só que, não somente para mim, mas acredito que para a grande maioria das pessoas, quando começam a desenvolver software, elas são ensinadas a pensar de uma maneira imperativa. E essa maneira de pensar, ela está muito focada em detalhes de implementação. Então, imagina, por exemplo, que a gente tem aqui uma instrução que um computador precisa executar. Tem determinadas entradas, uma sequência, de passos, baseadas em algumas condições, que vão trazer uma saída esperada ou não tão esperada. E essa forma de pensar, como eu falei, que está muito focada em detalhes de implementação, está preocupada em como resolver um problema. E, muitas vezes, isso pode nos distrair do que realmente é o foco que a gente tem quando a gente se depara com o problema. O que é que a gente quer resolver? Eu tenho aqui uma aplicação que eu desenvolvi há um tempo atrás em Vanilla.js, que ela se propõe a construir algumas figuras geométricas. E ela tem determinadas regras. É o seguinte, eu tenho essa área, que eu chamei de canvas, e que quando eu clico nela, um ponto é renderizado. Quando 3 pontos existem, um paralelogramo é desenhado. Eu calculo a área desse paralelogramo, círculo, e desenho o centro, e desenho um círculo com a mesma área e o mesmo centro do paralelogramo. Só que eu posso mover esses pontos. E uma vez que eu movo esses pontos, tanto as figuras geométricas como as coordenadas e as áreas são atualizadas. Então, vamos pensar como é que a gente resolveria um problema desses utilizando programação imperativa. Aqui, bem alto nível, eu colocaria um evento de um clique no meu canvas, que tem a função quê? De desenhar um ponto, desenhar um paralelogramo, desenhar um círculo, atualizar as coordenadas e atualizar a área. E aí, na minha classe ponto, eu faria um bind também de um evento para pegar o move, e aí, desenho o paralelogramo, desenho o círculo, atualizo as coordenadas e atualizo a área. Já de primeira vista, vocês conseguem ver que temos código duplicado. Esse código aí pode ter muitos problemas para a gente conseguir manter. A maior parte da minha carreira, e quando eu desenvolvia, eu pensava dessa forma imperativa. Em torno de um pouco mais de quase 3 anos atrás, eu comecei a desenvolver, criar aplicações Angular, e eu pensava dessa forma. Só que o Angular, ele tem uma característica que é bem própria dele, que ele é um sistema reativo. Então, as rotas no Angular, as requisições HTTP, as interações do componente, todas essas funcionalidades, elas usam
O RxJS, que é uma biblioteca de JavaScript que lida com esses eventos assíncronos. Então, quando eu comecei a desenvolver as aplicações com Angular, né, meu código era bem parecido com o famoso código macarrônico, porque eu pensava de uma forma imperativa. Quem lembra aqui dos sites antigos, 20 anos atrás? Não queria levantar a mão ali que eu vi. Então, era muito mais simples. Hoje a gente tem sites com uma complexidade enorme, diversas interações, animações, atualiza certas partes da página, né? E tem aquela coisa de deslizar suavemente. Para quem usa essas aplicações, é incrível a experiência do usuário. Agora, para as pessoas desenvolvedoras, nós que criamos, isso pode ser um grande desafio. E não somente um grande desafio, pode ser uma tarefa bem louca. E pode também virar um inferno, literalmente, porque a gente tem funções cujos resultados dependem de outras funções. Não é muito difícil a gente cair no famoso callback hell. Então, a programação reativa busca lidar com todos esses elementos dinâmicos. Isso a gente inclui eventos, animações, requisições HTTP, notificações, tudo que for síncrono, mudanças de variáveis. Mas pensem que todos esses elementos, eles têm dados como se fosse um array. Só que, em vez de ser um array estático, esses dados do array, esses elementos do array, eles variam durante o tempo. Então, quando a gente pensa na aplicação front-end, isso é muito óbvio, porque toda essa interatividade é bem presente. Só que não é somente no front-end que a gente pode utilizar da programação reativa para ter todos esses benefícios para lidar com essa quantidade enorme de eventos. Quase todas as linguagens, elas têm uma biblioteca Rx. Então, por exemplo, a RxJava, ela tem um papel essencial para poder habilitar concorrência na API do Netflix. E não somente quando a gente fala do código em si, mas também em arquiteturas. Então, a gente tem a AWS, com a AWS Lambda, a gente tem os Cloud Functions, que são aplicações direcionadas por eventos. Então, mas se eu sempre fiz as coisas desse jeito, como é que agora eu vou conseguir pensar dessa forma diferente? Porque se a gente tiver sempre a mesma forma de pensar antiga, a gente sempre vai ter os mesmos resultados. E aí que eu vou trazer algo que é um sistema que tem no nosso cérebro, que é chamado do sistema de ativação reticular. Esse sistema, ele funciona como um filtro. É como o nosso cérebro escolhe o que ele vai captar ou não. Então, é muito importante para toda a informação sensorial que a gente capta todos os dias. E aí eu tenho um exemplo, vocês já aconteceram com vocês, você comentar assim, nossa, mas nunca mais eu vi um Fusca amarelo. Aí daqui a pouco você está andando na rua, você começa a ver, né, vários Fuscas amarelos, e você fala, nossa, mas o que aconteceu? Tipo, é um fenômeno místico. Não, isso não quer dizer necessariamente a quantidade de Fuscas amarelos aumentou na sua cidade ou no seu bairro. Ou então outra situação. Você está no aeroporto, que é um lugar muito barulhento, e tem anúncios de aeroporto, e tem pessoas falando ao mesmo tempo. E aí, de repente, alguém anuncia, Keila Menezes Fernandes, favor comparecer ao portão 14. Última chamada. E aí, por que no meio de todo aquele barulho, você escutou o seu nome? Porque essa é uma informação importante para seu cérebro. Isso não é um fenômeno místico. É como o nosso cérebro funciona, porque ele não ia conseguir captar toda essa informação. Então, ele funciona como um filtro mesmo. Então, ao mesmo tempo, da mesma forma, quando a gente começa, isso demanda um esforço inicial, sim, para tentar pensar de uma forma imperativa, para tentar enxergar esses elementos, esses dados que variam ao passar do tempo. Vai chegar uma hora
que da mesma forma do Fusca amarelo, você vai estar vendo observables em todos os lugares. E aí você vai ser tomado pelo mantra da programação reativa. Tudo pode ser um stream. Eu concordo que tudo pode ser um stream, mas eu também não acho que a gente tem que ser tão, sabe, achando que a gente tem uma solução mágica para todos os problemas, porque a engenharia de software tem 60 anos, mas já mostrou para a gente que toda vez que aparece uma coisa assim, não, agora a gente tem melhor linguagem de programação, ou melhor framework, nunca vai resolver todos os problemas. Então, para alguns tipos determinados problemas, a programação reativa realmente ajuda bastante. E falar sobre a RX, o conceito dele é muito formal. Então, vamos ler aqui o conceito. É uma biblioteca para compor programas assíncronos e baseada em eventos usando coleções de observables. Você olha o que é isso. Mas, assim, traduzindo de uma forma bem simples, lida com dados através do tempo. É isso. E ele implementa, né, no caso da RxJS, implementa o padrão do observable e do observer. O que seria observable? Observable são os dados, qualquer dado, aqueles dados que eu falei, dos eventos, das variáveis, tudo o que você quer observar, quando muda. E o observer é o que está interessado nessas mudanças. Só que é uma coisa bem simples, mas que no começo confunde, pelo menos me confundia quando eu comecei a estudar programação reativa, é que o observable não é o dado em si. Você imagina que ele é o embrulho do dado. Esses dados da aplicação. E a grande flexibilidade da RxJS é que você pode ter, para o mesmo observable, inúmeros observers que reagem de forma diferente, de acordo com o interesse dele. E falando em código, o que é um observable? É uma função. No caso aqui, eu estou criando um observable, e dentro dessa função, eu estou chamando o next, passando hello devcamp. Alguém conseguiria me dizer o que essa função faz? Hã? Nada. Não faz nada. Porque é preciso que haja o início da execução. E para eu executar essa função, eu preciso chamar explicitamente o método subscribe no meu observable. E o observe é o quê? Conjunto de callbacks. Tem 3 callbacks, o next, o error e o complete, cada um deles com objetivos diferentes. O next, ele passa valores para o seu observer. E esses valores podem ser qualquer tipo. Você pode chamar essa função quantas vezes você quiser. E agora sim, agora eu estou dando um subscribe no meu observable, que imprime um valor no console, e uma vez executado esse código, eu veria no console hello devcamp. O error, ele passa erros, né? Quando acontece algum erro no seu observable. Só que uma vez invocado o erro, aquele observable não morreu. Você não vai conseguir mais, por exemplo, chamar o método next para ele completou, finalizou. Só que com erro. Então, ali, no subscribe, eu capturei no primeiro callback o valor, que vai vir hello, e no segundo, o que veio no erro, que seria, então, veria no console hello, an error happened. E o terceiro, que é o complete, ele finaliza o meu observable. Então, às vezes, você não quer mais emitir aqueles valores, você quer finalizar realmente a execução. Então, você pode chamar o complete, e nesse caso, é o terceiro callback, eu capturei o done, no primeiro eu estou emitindo o valor hello, então eu viria no console hello done. É muito importante a gente saber das duas diferenças de observables que nós temos. Então, o primeiro é o code observables. Nesse tipo, os valores são criados dentro do próprio observable. Então, nesse método que eu estou usando, from, que ele vai fazer o quê? Ele está recebendo um array de 3 valores.
certo? Então, independente do momento que algum observer se inscrever a ele, não importa o momento, ele capturará todas as emissões, todos os valores ali, nesse caso, 1, 2 e 3. Os hot observables, os valores são criados fora do meu observable. E um exemplo clássico são cliques do mouse. Então, eu estou interagindo, estou clicando, só que eu não vou capturar todos os cliques, somente os cliques a partir do momento da minha inscrição. Essa seria a diferença básica. E aí, todo o poder da SJS, para a gente ter toda aquela flexibilidade de ter vários observers que escutam o mesmo observable e reagem de maneiras diferentes, a gente utiliza os operadores, que esses operadores eles são capazes de filtrar esses valores, de transformar esses valores. E a regra é que, independente do operador que você aplique, né, um observable sempre retorna um observable. Não sei se vocês conhecem, vocês já viram ou já perceberam que acontece com gatos. Não importa como um gato caia, o gato sempre cai de pé. E esse é um fenômeno mesmo científico. Por causa lá da coluna do gato e tal, tem que ter uma altura mínima, 30 centímetros. Mas ele sempre cai em pé. Isso foi só para a minha tautologia. Ser ou não ser? Eis a questão. There's nothing you can do that can be done. Nothing you can sing that can be sung. Só para vocês não esquecerem que observables sempre retornam observables. E aqui eu trouxe alguns operadores. Eu estou usando aqui um playground, que é o RxViz, RX Visualizer. É um site bem legal, que você consegue ver os valores emitindo assim, de uma forma gráfica. Então, aqui um operador para filtrar. Eu tenho estou criando estou criando um observable que emite 4 valores, A, B, C e D. E aí eu sempre tenho que utilizar os operadores dentro de uma função pipe. Nesse caso, eu uso o pipe, filter, o valor. Só que eu só estou interessada quando o valor for igual a B, então, nesse caso, só o B é emitido. O segundo operador é o skipY, que também é uma espécie de filtro, só que funciona da seguinte forma. Enquanto alguma condição não for satisfeita, a emissão não começa. Então, tem ali dentro do skipY, um pouquinho de água aqui. Enquanto o valor for menor que 3, então eu estou emitindo 1, 2, 3 e o 2 novamente. Eu pego a emissão do 3 e pego a emissão do segundo 2, porque a partir desse momento a minha emissão começou. O debounce time, ele é muito usado quando você tem, por exemplo, cenários que você quer ter sob controle, por exemplo, digitação, autocomplete. Então, aqui eu estou criando um observable, utilizando o interval. O interval, ele cria uma sequência de inteiros, e você passa qual o tempo que você quer criar. Então, no caso, eu estou passando 1000 milissegundos, a cada 1 segundo ele vai emitir um número inteiro, sequencial. E aí, eu estou brincando ali com o debounce time, mexendo no tempo, ou seja, vai esperar X tempo, no caso, eu estou mudando de 100 para 900, para começar a emitir os valores. E eu estou usando o take, passando um número, que ele faz o quê? Ele pega as 2 primeiras emissões e completa meu observable. Por isso que ele parou, senão ia ser infinito, né, que ele ia ficar emitindo ali. E aí, outro operador que a gente tem é o map. E esse, reparem que é muito parecido com alguns métodos que a gente tem no array, porque é uma espécie de array, só que os valores mudam durante o tempo, né? Então, a gente tem aqui o map, bem simples também, que você retorna 2 vezes o valor que o seu observable emitiu. E, por fim, o plug, às vezes, o seu observable está criando objetos, e o observable ele não tem interesse em todo o objeto. Às vezes, só um dado, só um campo. Então, ali, por exemplo, eu estou emitindo person, que esse objeto, que tem a propriedade name, ADA, e aí eu estou usando o plug, que é só passando person name, então só vou obter ADA. As inscrições, elas ocupam muito a memória, então é muito importante. Quando você não quer mais ouvir, está interessado no observable, você se desinscrever.
E isso é para evitar memory leak, e você pode fazer isso de diversas formas. A forma assim, mais básica é da mesma forma que você se inscrever usando o subscribe, você explicitamente chamar para inscrição o unsubscribe. Ou você pode usar operadores, esse que eu mostrei anteriormente, o take, faz isso. Você viu que ele completou, observa, então ele finaliza. Take until, take OI, então você pode usar. Eu vou mostrar também outra estratégia de unsubscribe que eu gosto muito, mais para frente. Bom, e aí agora que a gente viu um pouco sobre a programação reativa, os operadores, como é que a gente resolveria o problema das formas geométricas? Lembram? A gente tinha o Canvas, a gente clicava, desenhava os pontinhos, criava o paralelogramo, criava o círculo, podia mover os pontos e atualizava as coordenadas. O meu Canvas, ele só tem responsabilidade de desenhar o ponto. Então, no clique, eu vou chamar o draw do ponto. Mais nada. Só que aí, no meu ponto, eu criei um subject. Esse é uma convenção que a gente usa bastante no Angular, que é botar um cifrão, quando você está usando observables. Então, apesar de ter feito em JavaScript puro, mas eu gosto de usar muito essa convenção. E aí, no draw, eu estou emitindo as coordenadas. Lógico que tem todo um código aí que vai desenhar o ponto, mas eu abstraí só para a parte reativa, né? E aí, eu imito as coordenadas, tanto no draw quanto no move. Eu não preciso conhecer o paralelogramo, eu não preciso conhecer aquelas caixas ao lado do canvas que tem as coordenadas, nada. Eu só preciso emitir uma notificação de que eu ou fui desenhado ou fui movido. Agora, o paralelogramo, ele faz o quê? Ele escuta esse subject, porque o subject, ele ao mesmo tempo que é um observer, ele é um observable. Por isso que eu consegui me inscrever nele e usei o next para emitir o valor das coordenadas. Aí eu coloquei dentro do pipe, usei o filter, porque eu não preciso colocar um if para saber se tem 3 coordenadas, porque eu só vou executar quando 3 coordenadas existirem, porque essa é a regra para desenhar um paralelogramo. E aí eu vou lá, desenho um paralelogramo. E aí, quando eu desenho um paralelogramo, eu emito uma notificação de que eu desenhei ele passando a área e o centro. Porque o círculo que está interessado em saber quando o paralelogramo for desenhado, ok, para poder fazer se desenhar também. E aí ele recebe a área, o centro e se desenha. E aí emite também uma notificação de que foi desenhado. Esses exemplos foram exemplos que eu fiz desse código, né? Mas eu também trouxe alguns exemplos que eu fiz numa aplicação Angular. Então, aqui, vamos tentar abstrair, assim, que não tenho conhecimento de alguma sintaxe e tal, mas dá para ser aplicado em outros contextos também. Então, aqui eu estou lidando com um problema que é muito comum, que a gente precisa colocar um loading, muitas vezes, né, para dar um feedback para o usuário e tal. E como é que a gente conseguiria resolver isso de uma forma reativa? Essa implementação é bem peculiar do Angular, porque dessa questão que eu falei, que ele é um sistema reativo e quase tudo nele é observables. E aí eu criei um subject showLoading, que é um tipo específico de subject, que é o que eu conhecido como behavior subject. Você cria um behavior subject quando você precisa que ele emita um valor de cara. Você não vai nem precisar chamar o next. No caso, se perceber, ele está dentro do parêntese o false, ou seja, quando alguém se inscrever para esse subject, ele já vai capturar o valor falso de primeira, porque eu quero que meu default seja o meu loading escondido. Porque eu estou criando essa lógica num serviço, não no meu componente. O meu componente só tem que tratar dados de visualização. Ele não tem que saber que é quando a mudança de rota acontece. Essa é outra lógica que não tem a ver com a responsabilidade do componente. Por isso, coloquei isso no serviço, e o componente simplesmente vai ouvir esse subject. Tenho que ser exibido? Exibe. Tenho que ser escondido? Esconde. Mas que momento, por que isso acontece, ele abstrai. E aí, nesse serviço, nesse método Navigation Listening, eu escuto eventos de rota, que são observables. E aí, esses eventos de rota no Angular, eles têm 2 tipos. Ele tem Navigation Start, e eu simplesmente emito True. E no Navigation End, eu emito False. Aí eu tinha também que desenvolver, tinha desenvolvido uma tela numa aplicação, que ela tinha 3 sessões. E cada sessão, ela consumia um microservice, que cada microservice consumia um banco de dados diferentes. E aí eu tinha uma camada de BFF que pegava
na verdade, passava esses 3 dados dos serviços num único JSON e entregava para a tela. A questão é, quando a gente pensa em microserviços, a gente quer o quê? Que um não influencie no outro, né? Então, você imagina que um desses serviços falhava. Eu não conseguia carregar a página inteira. Isso não acontecia de uma forma até constante, às vezes. Então, foi que a gente pensou, como é que a gente resolveria isso? E o que nos ajudou foi utilizar requisições paralelas. A gente fez no front. E, nesse caso, eu estava usando no fork join, as 3 requisições. E aí, dentro do retorno, ele retorna um array da quantidade de requisições que você fez. E eu criava esse objeto. Se, por acaso, alguma dessas requisições desse erro, eu uso um operador no RxJS que é o catch error. Porque lembra que eu falei para vocês que quando um erro acontece, ele morreu, mas você consegue usar o catch error para não retornar o mesmo, mas retornar um novo observable. E eu retornava um observable de falha de requisição. Então, quando um erro acontecia, eu carregava meu serviço, por exemplo, A, meu serviço B, mas se meu serviço C, mas meu serviço B deu uma falha de requisição, eu carregava um componente que tinha um botãozinho para fazer um retry. E eu conseguia mostrar pelo menos parte do conteúdo para o usuário e permitir ainda que ele tentasse recarregar somente aquele serviço que podia ser somente uma intermitência do servidor. E aí, esses exemplos que eu dei foram de serviços, basicamente, mas também tinha a gente que pensar em componentes que podem ter essa natureza reativa. E aí, eu tive que criar um accordion, e um accordion, todo mundo sabe, mas vamos recapitular, né, que a gente clica no header dele, ele mostra o conteúdo, mas se caso exista algum outro item ativo, ele tem que fechar o item ativo e exibir o conteúdo. Aí, no template do meu componente, que eu utilizei usando o Angular, que eu criei usando o Angular, ele simplesmente tem essa diretiva do Angular, que é o ngContent, que simplesmente coloca o conteúdo que estiver abaixo do meu seletor nesse template. Mas, assim, o grosso mesmo do accordion, de modo geral, está no accordion item. O accordion item, ele tem uma div. Eu estou fazendo um bind com a propriedade active para setar a classe open. E aí eu tenho no header, eu tenho o conteúdo, e o conteúdo também eu faço um bind com active para saber se eu vou esconder ou não o conteúdo. E aí tem uma diretiva ngContent. E o que ele vai fazer aqui o uso? O uso é eu pegar o accordion, colocar vários accordion items dentro, e aí esse SomeContent vai para o ngContent do accordion item, e o bloco de todos os accordion items vai para o ngContent do meu accordion. E aí, qual seria a implementação na classe? No meu accordion item component, eu vou criar esse event emitter, que é muito usado para fazer outputs no Angular, mas que ele também herda do observable. E eu vou usar ele de uma forma diferente aqui. Então, eu instancio esse event emitter, e aí, quando o accordion é aberto, ele simplesmente emite uma notificação. Só isso. E aí, o meu accordion component, ele que é o orquestrador de todos os itens. Então, ele tem esse content children, eu pego a referência de todos os itens que eu tenho, e aí eu defino que eu escuto aquele observable que me emitiu, o open item, e dou um subscribe nele, e uma vez que ele seja emitido, eu preciso fechar o item ativo, né? E aí eu chamo close active item. E aí, se vocês separarem aqui, eu usei, tem ali dentro do open item, pipe, take until, diz unsub, né? E esse é o exemplo que eu falei que ia mostrar de uma estratégia que eu gosto muito de fazer um subscribe, que é desse jeito aqui. Eu crio um subject na classe do componente. E aí, eu uso, dentro do pipe, esse operador take until. O take until, ele completa o observable automaticamente, sem precisar chamar explicitamente um subscribe. Só que eu passo um subject como parâmetro. E aí, no ngDestroy, que é o hook, quando o componente for destruído, outros frameworks também têm hooks, eu emito next e emito complete. E aí, uma vez que meu componente seja destruído, as inscrições que ele fez também não são mais ouvidas.
E aí, para finalizar, um último exemplo, foi quando eu precisei criar um modal. Quem é que gosta de modal? Eu odeio modal, né? Horrível. Tipo, só quem gosta de modal, eu acho que é designer e pessoas de negócio, porque é solução para todos os problemas, né? Mas, enfim, tive que desenvolver um modal. E esse modal não era só para exibir um valor, mas ele também fazia uma requisição de um dado. E aí tinha que exibir um load dentro do modal. E exibir um dado quando fosse sucesso, exibir um dado quando desse erro. E, obviamente, né, falei, não, vamos usar programação reativa. E aí vocês perceberam que todos os exemplos que eu dei, a maioria foi usando subject. Quase todos, né? Quase todos, na verdade. Desde da forma geométrica, do serviço lá de loading, do accordion. Porque a forma como quando eu aprendi programação, a forma como eu pensava que era a forma certa de fazer, né? Só que esse é um exemplo que pode dar algum erro, porque a aquisição HTTP, né, pode dar erro. E aí foi quando eu achando, né, que era a diva master da programação reativa, coitada. E aí eu vou mostrar como eu fiz esse modal pela primeira vez. Assim, lógico, eu estou mostrando aqui só mais ou menos a ideia, não tenho modal aqui, que isso foi no projeto que eu trabalhei, mas eu criei algo bem semelhante aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aí eu criei um data service aqui. Está dando para ver aí, gente? Quer que dê um zoom? Um zoom? Espera aí. Deixa eu aumentar mais, né? Acho que agora está melhor. Aí, o que acontece? Esse data service, estou simulando um serviço que faz uma chamada HTTP. A chamada HTTP lá do Angular sempre retorna observable. Então, se vocês verem aqui no getData, ele está retornando observable de string. Aí eu declarei esse i, só para poder simular um erro. Então, a primeira vez eu vou incrementar meu i, né? E aí eu vou ter 1, então eu vou retornar se o valor de diferente de 2, é igual a 2, eu vou dar um erro, senão eu vou tornar off para retornar um observable dessa string, né? Um alpha de data returned. E aí, na primeira vez, vai dar sucesso, na segunda vez vai dar erro, em todas as outras vezes vai ter sucesso. Aí, no meu modal component, aqui não tem estilo nem nada, é só o template básico, mas qual seria o funcionamento de um modal? Se a gente pensar bem básico, a gente tem aqui, se tiver loading, então, eu exibo o loading, se não tiver loading, eu vou exibir o conteúdo. É isso. Na classe do meu componente, eu tenho o load, que é o booleano, obviamente, a mensagem, e eu tenho esse input aqui, que eu vou passar como input property. Gente, eu abri aqui o errado, peraí. É esse aqui, mas é que ele é bem parecido. Ele é um subject. Nessa hora eu não usava observable, eu usava subject, né? E aí, o que eu tenho aqui? Eu vou ouvir esse subject. Que esse subject vai representar o quê? A minha requisição HTTP. E quando essa requisição HTTP finalizar, eu tenho que tirar o load, né? E exibir o conteúdo. Essa é a ideia. Então, no método open, eu coloco thisLoading true, o loadzinho vai estar lá, eu dou um subscribe nesse meu subject. O take 1, eu quero a primeira chamada que tiver dele, não tenho interessado mais nada, já finalizo o meu observable. O finalize, ele é um operador que é interessante quando você quer que, independente de qualquer coisa, se der erro, se der sucesso, se der complete, ele é executado. Então, eu quero que o loading seja falso e pronto. E aí, seto a mensagem content loaded quando for sucesso e content error quando for errado. Aí, no meu app component, eu coloquei no app component, para ficar mais fácil, eu coloquei o meu componente, que recebe aquele data request notification, que é um subject como input property. E aí, eu coloquei um clique lá para abrir o modal. E aí, nesse open modal aqui, está na minha classe, ó. Aí eu tenho aqui a instância do meu modal, para pegar a instância dele, usando esse viewChild. Aí no open modal eu faço o quê? Eu chamo o método open do modal, né? E aí chamo o meu serviço, o getData. Eu coloquei o delay aqui só para simular que tem uma demora um pouquinho, né? E aí eu estou usando esse operador tap. O que o tap faz? O tap ele executa o que você quiser. Nesse caso, assim,
retornou, eu quero avisar para o meu modal, né, eu quero dar um next desse subject para o modal fazer o quê? Tirar o loading. Mas também pode haver um erro. Então, eu estou usando o catch error aqui. E uma vez que houve um erro, eu vou, em vez de usar o next, vou usar o error. E retorno um observable de null, porque eu não tenho interesse de retornar um novo observable de nada, para esse exemplo. Então, eu vou abrir aqui o... Opa! Aqui. Está aqui, escondidinho. Então, vamos... rodar. Então, esse é o simulando um modal, né? Aí, então, eu vou buscar os dados, loading, content loaded. Beleza. Vai para dar erro agora. Content error. Agora, no próximo. E aí, eu não conseguia mais. Depois que a requisição dava erro, eu não conseguia mais carregar o conteúdo. Aí eu falei, gente, o que eu fiz, né? Tipo... O que eu fiz de errado? Eu sempre fiz desse jeito. E aí eu fui buscar... Já tinha mais de um ano que eu trabalhava com programação reativa. Achava que sabia, né? Mas aí sempre a gente pode voltar, né? Para a teoria, né? Na humildade. E aí eu fui ler esse artigo do Ben Lash, que para mim tipo, é a minha referência para programação reativa, não só para mim, mas para muita gente. E ele tem esse arquivo incrível. E nesse arquivo ele tem... Nossa, eu coloquei até em inglês, porque quando eu li isso aqui, eu fiquei tão envergonhada de mim mesma, que ele fala assim, eu vou traduzir, né? Enquanto isso é muito fácil, ajuda muito as pessoas que são novas com RxJS, e é ok, mas não é o jeito RX de lidar com as coisas, usando subject, né? Que nem eu estava fazendo o tempo todo. E aí a gente vai pensar como... é a ideia do subject do Gang of Four. No Gang of Four, um subject, ele registra um observable. E naquele exemplo que eu dei, vocês viram que quando aconteceu um erro naquele subject específico, lembra? Eu não consigo mais usar aquele subject. Ele não vai emitir mais next. E aí, como é que eu faço? E aí eu fui lá, voltar para as raízes, né? Tentar entender. E aí, na verdade, eu vi que eu tinha implementado não da forma mais correta que esse exemplo aqui que eu fiz, que eu estava mostrando para vocês, mas que é basicamente a mesma coisa. Vai mudar um detalhinho, que é muito importante. Tipo, eu tenho o mesmo service, que tem aquele inteiro, que vai retornar sucesso na primeira vez, vai dar erro na segunda vez e sucesso nas outras. No meu template do meu modal, mesma coisa. Loading, exibe o loading. Se não tiver loading, exibe a mensagem. O meu modal component é basicamente a mesma coisa. Eu vou ter aqui subscribe, só que eu, ao invés de usar um subject, eu vou usar um simples observable. E aí, no meu app component template, eu vou ter a mesma coisa que eu tinha. E na classe... Ao invés de chamar aquele next, aquele error, um observable ele é uma função pura. Então, eu vou aqui criar esse observable, que tem um observer. Lembra? Essa é a diferença dos hot do code observable. Esse aqui é um code observable. Os valores são criados dentro dele. E o subject, ele é um hot observable. E aqui eu simplesmente vou emitir o next, no tap, e um error aqui no catch error. E agora, se a gente for ver como ficaria... Então, eu vou fazer aqui primeira chamada, loading. Segunda chamada, error. E sim, agora deu certo. Vamos... Bom, então, a programação reativa, não é que ela vai resolver todos os problemas, mas para lidar com esses problemas complexos, à primeira vista parece que ela é muito complexa, mas lidar com isso, por exemplo, tentando resolver de forma imperativa, vai te deixar muito mais louco e ter que lidar com tantos outros problemas que a programação reativa pode te ajudar muito. Então, era isso que eu queria trazer para vocês.
E espero que vocês comecem a enxergar observables por onde você quer que vocês andem, tá bom? Muito obrigada. E esses slides eu vou colocar no meu site, assim como os links. Esse código está no Stack Blitz. Eu vou colocar os links lá, tá bom? Acho que tem espaço para perguntas, né? Não sei se em Angular é comum, mas a gente usa muito, pelo menos em RX Java, RX Kotlin, o lance das diferenças, do single, completable, essas coisas. Você... Diferença do quê? A diferença, assim, tem observadores diferentes. Tem um single, tem um completable, tem variado, assim. Qual você recomenda para cada caso, assim, no contexto mesmo de front-end, assim? Mas você fala os tipos de observables, isso, né? Depende do caso, entendeu? Porque, por exemplo, aí, naquele lado modal, fazia sentido usar o behavior subject. Às vezes, sentido o reply subject. Às vezes, nesse caso, eu não podia usar o subject. Tinha que usar o observable mesmo, sabe? Então, tudo depende do caso que você vai precisar. Não vai dar mais para responder, mas se alguém depois quiser trocar alguma ideia, eu vou estar aqui no evento, tá bom? Muito obrigada, gente.